Salve, salve, meus queridos amigos, companheiros de todas as redes sociais, os milhares de seguidores que, graças a Deus, hoje estão com a gente, né? Estamos aqui, então, conforme prometido para a nossa live sobre energia vital. Live, Pimentel, tem certeza? Não é uma live, é um vídeo. Mas o conteúdo é o conteúdo que seria da live, tá? Por que, gente, que eu não consegui fazer a live via Instagram? É porque eu fiquei sabendo hoje, e isso me caiu a cara, né, de que o Instagram, você só consegue fazer live se tiver 1000 seguidores, e eu tenho 600 e pouco. Olha só, no Facebook eu tenho mais de 10.000. No caso do YouTube eu tenho mais de 20.000, certo? Queria fazer, porque a live via Instagram é mais fácil, é mais tranquilo, é menos burocrático, mas infelizmente quando cheguei lá não tinha mais o link para fazer a live, certo? Mas não há de serenata, dias melhores e violão, viu? Vamos tocar por aqui mesmo, vamos conversar, né? Vamos trazer à tona, vamos estudar juntos a questão da energia vital, que é algo comum a maior parte das tradições psicoespirituais do planeta, né? Vamos ver exatamente o que é isso. Eu quero dizer antes para vocês que isso aqui não é uma live, não é um vídeo, mas uma jornada. E mais do que uma jornada, é um legado que eu trago de 60 anos de vida, de presença aqui nesse planeta, aprendendo sobre essas questões da espiritualidade e da ciência, né? Eu seguro as mãos dessas duas naturezas, dessas duas barcas do conhecimento, né? Para que a gente não fique capenga, né? Quando você atua em apenas uma, fica difícil. Mas quando você trabalha com a mente e com o coração, vocês viram que eu troquei de propósito aqui, né? Aí as coisas têm mais chance. Então as coisas que nós vamos ver hoje aqui, elas não têm assim grande pesquisa científica, mas se você for para as tradições, para o budismo, para o cristianismo, para o zoroastrianismo, para o taoísmo, para a cultura dos essênios, você vai encontrar a presença da energia vital. Você encontra lá na China, por exemplo, como Qi. No Japão também é Qi, no Egito é Ka, no cristianismo a gente chama de Maná, até rimou aqui, ficou poético, né? E na Índia, que é a mais famosa, né, é o Prana, certo? O Prana, que é a vitalidade do ar, mas para a gente compreender com mais simplicidade, com mais graça, com mais arte o que é a energia vital, certa vez perguntaram ao sábio de Assis, ao São Chico, né, lá de Assis: mestre, o que é a vitalidade? Ele pega essa pessoa pelo braço, leva a um corpo, num lugar onde um corpo estava sendo velado, e fala assim: olha aí, meu filho, vitalidade é tudo que falta nesse corpo. Percebe a resposta? Se você quiser saber o que é energia vital, olhe para um corpo morto, é tudo que falta nele. Fácil de perceber, né? É toda essa luz que tem. A energia vital é essa luz que brilha nos seus olhos, é a luz que brilha na sua pele, e um dia essa luz, sabe o que vai acontecer? Ó, vai se apagar. E vocês veem que sem essa vitalidade, sem essa energia, as coisas mudam, certo? Então vamos estudar o que é energia vital, para que serve, de onde ela veio, como é que eu uso, certo? A ideia aqui da live é como você resgatar a sua energia vital, essa vontade de viver, essa alegria de viver, né? E como manter no dia a dia, através dos alimentos, através da respiração, através do fogo do sol e de outros fogos, e através da água que nós bebemos. Então não repara, gente, se os meus gatos miarem, certo? Se os meus cachorros latirem. Olha, gato, eu não preciso nem olhar. Se eu botar a mão assim, ó, para qualquer lado que eu botar, olha aqui que coisa mais linda, ó. Olha aqui que beleza. Olhinho azul, gente. Olhinho azul, tá bom? E a mamãe dele tá ali. Então vamos lá, gente. Objetivamente, então, o que é a energia vital? Pensa no seguinte: essa mensagem minha, esse vídeo meu está chegando a você graças a um Wi-Fi, né? Graças a um computador, graças a um aparelho de celular onde você recebe o sinal.
os aparelhos eles são chamados hardwares, que é o nosso corpo. Nosso corpo é um hardware. E a ideia, a luz, a energia que o celular transmite, que o computador transmite, essa é o software. O software é o programa. E a energia vital ela é um programa, ela é um software. E ela está em nós, né? Mesmo depois que nós deixamos esse corpo, ela continua em nós durante algum tempo. E grave isso que eu falei, porque isso aqui é de extrema importância. Que a energia vital ela não sai na hora de um corpo que morre. Depois eu vou explicar para você por quê. Isso é super importante, certo? E faz parte de uma mudança de paradigma que eu quero trazer aqui para você acerca da energia vital, ok? Então vamos lá, gente. Quem é na história da humanidade que falou, que ensinou sobre energia vital? Eu citei aqui, né, a grande maioria das tradições. No nosso cristianismo aqui do mundo ocidental, nós temos, por exemplo, a figura do maná, né, que é uma energia vital que, segundo alguns cristãos, essa energia ela se condensava também, ela podia ser comida, né? Essa talvez seja uma interpretação mais literal da escritura, mas a gente tem muito pano para manga pela frente para estudar, né? E o cristianismo não seria diferente. Dentro do cristianismo nós temos, por exemplo, na cultura dos essênios, a biogenia que gerou aquilo que a gente conhece hoje por higienismo, né? E a biogenia trabalha a energia vital dos alimentos, trabalha a energia vital da natureza, né? Mas nós temos figura aí como o Alexander Lowy, por exemplo, que é um contemporâneo que trabalha, né? A bioenergética de Alexander Lowy ela é conhecida por muitos profissionais de saúde, muitos médicos, psiquiatras, psicólogos, enfim, né? A bioenergia de Wilhelm Reich também, inclusive a sua caixa orgânica, né? Uma caixa que a gente entra dentro e sai de lá super vitalizado, né? O Wilhelm Reich criou várias coisas assim, ligadas à energia vital, né? Esse também é um pensador importante do nosso tempo que versa, né? Que ensina sobre energia vital. Nós temos o Rudolf Steiner da antroposofia, que foi o cara assim, da EV, né? Às vezes eu vou falar EV, que EV é energia vital, tá? O Rudolf Steiner, então, trabalhou isso com maestria em toda a sua obra, né? Ele mesmo no método de educação dele, que é o método Waldorf, né? Quanto dentro da sua linha de homeopatia, de fermentados, sempre a energia vital está presente em Steiner, né? Outro que trabalha isso, assim, eu vou citar dois juntos aqui, né? Que fizeram coisas semelhantes, o Samuel Hahnemann, da homeopatia, o Eduard Bach, dos florais de Bach. Claro que muitos outros também depois fizeram florais, mas esses são os mais famosos, assim como existe várias correntes de homeopatia também, né? Mas ao darem-se conta de que a dinamização homeopática ativava essa energia vital, como depois nós vamos ativar essa água, que eu vou ensinar para você como é que ativa a água em casa, tá? Eles deram-se conta de como essa energia vital podia nos ajudar, e ao tomar uma homeopatia você toma aí uma mega dose de EV, né? Você insufla seu corpo de energia vital e essa energia vai fazer um trabalho, então vai jogar para fora sujeira, vai jogar doença, enfim, vai fazer uma evolução no seu corpo. Assim como quando você tem consciência e age, por exemplo, no dia a dia, buscando alimentos vitais, bebendo água vital, né? Usando a vitalidade do fogo, respirando com consciência, né? A sua vida vai mudar completamente. Existe respiração contra a ansiedade, existe respiração contra a depressão, existe respiração antes de fazer um concurso, né? Depois de uma discussão com alguém, depois de um momento de nervosismo, se você bater o carro, se você tiver essa consciência e você respirar. Claro que eu não tenho condição de hoje explicar tudo aqui, né? Essa aqui é uma aula introdutória, uma aula magna introdutória, onde nós vamos fazer um passeio assim, pelo universo da energia vital, certo? E vamos então, posteriormente, nós vamos trabalhar ponto por ponto. Eu vou trabalhar, inclusive, coisas muito simples depois com vocês, que é isso aqui, ó. O kefir, certo? O kefir é um super alimento de energia vital, você repleto de energia vital. Por exemplo, eu vou ter uma aula só sobre kefir, para você ter uma ideia, né? Eu vou ter aula sobre água, eu vou ter aula sobre respiração, vou ter coisas
bem diversas, né? Então essa live aqui é para você ter contato com isso, né? Para isso que a gente não tem consciência, porque a gente vive no modo automático. E o meu convite é que a gente saia, que você saia do modo automático, né? E a gente deixe de sobreviver e passe a viver, né? Porque Jesus, quando esteve aqui na Terra, uma das falas dele, uma das promessas dele foi vida em abundância. E essa vida em abundância, ela vem quando você descobre que você é energia e não matéria. Quando Cristo que está dentro de você começa a se manifestar em forma de felicidade, de ajuda ao próximo, isso é energia vital. Tem mais gente miando aqui, viu, gente? Tá bom? Então, gente, onde é que a gente encontra essa energia vital? Nos 4 elementos da natureza. No Oriente eles trabalham mais elementos ainda, né? No Oriente tem 5 elementos até 6 elementos. Nós vamos trabalhar aqui com os 4, que são os básicos, até porque os outros são derivados desse, tá? Então, assim, o elemento mais simples, mais tangível que a gente conhece, que é a terra, né? E a gente manifesta aqui também a terra na questão dos alimentos, certo? A questão da água, né? Nós temos a água, nós temos o ar que respiramos e o fogo. O fogo pode ser o fogo do sol, que é mais importante, né? Ou pode ser o fogo que a gente usa em casa mesmo. Os antigos eram muito felizes quando usavam fogão a lenha, porque a lenha ela joga infravermelho longo na gente e isso ajuda na quebra de macromoléculas, que é uma beleza para a circulação, sabe? É uma pena que a gente não use mais fogão a lenha, mas é por isso que muitas festas espirituais se faz fogueira, vide São João, São Pedro, né? E tradições que a gente tem perdido também, até porque não é bom hoje ficar queimando muito, né? Dada a situação do planeta. Mas os 4 elementos, então, eles fazem parte da sua natureza. Tem fogo na sua composição, tem ar, né? Tem água e tem terra, certo? E enquanto mais sutil for o elemento, ele é mais importante. O fogo é mais importante do que o ar. Porque se o sol apagasse um só segundo, já era a vida na Terra, viu? Em segundos tudo se acabaria. Quando você para de respirar, também leva minutos para o seu corpo perder toda a vitalidade. Sem água você já dura aí alguns dias. Sem comida mais de mês até, né? Há relatos de pessoas que chegam a 60 dias sem comer. Então você percebe a importância da energia vital, né, para a vida e como eu dizia, como é importante você ter um uso consciente, né, de todos esses recursos. Aliás, um uso consciente que eu vou fazer aqui agora já é tomar, né, um golinho dessa água, que aliás essa aqui é água solarizada, tá, gente? Que é uma técnica que eu vou ensinar aqui na sequência, tá bom? Vamos começar então trabalhando um pouco da questão da energia vital da Terra, tá? A energia vital da Terra, ela se manifesta de 2 formas, nos alimentos, certo? E se manifesta também no contato telúrico, ou seja, com o pé no chão, com ir na cachoeira, com deitar na terra. Tem várias formas, sabe? No meu livro, que eu vou depois mostrar para vocês, eu mostro lá que você pode botar os pés, tem uma bacia dentro de casa com terra, e você botar os pés dentro da bacia, mas eu discorro, tem um livro de mais de 180 páginas sobre a energia da terra, ok? Mas assim, gente, vamos trabalhar um pouco então dessa manifestação nos alimentos, certo? Os alimentos, eles podem ser de 4 tipos, os alimentos que têm a ver com o elemento terra, segundo a energia vital de cada um. O primeiro e melhor de todos é chamado biogênico. O alimento biogênico é todo recém-colhido lá na horta, ou são os grãos germinados que você planta em casa, que serão aulas nossas posteriores também. Como é que você germina? Bem facilzinho, deixa dentro d'água, vai coando numa peneira, certo? Tapa com um pano para os bichos não virem e tá pronto, né? Você vai comer salada de broto de girassol, de broto de alfafa, de broto, vários tipos, né? De lentilha, que é famigerado, né? Muito gostoso, ou seja, ao invés de levar para o fogo, você leva para a água e depois você faz a festa da vitalidade. Percebe como muda, gente? E por que eu falava aqui que a energia vital não sai logo depois que um corpo morre fisicamente?
você percebe o seguinte: se você germinar a lentilha e depois, mesmo que você cozinhe ela, você come uma lentilha com energia vital. E isso vale para praticamente todos os alimentos e quebra um pouco, né, esse rigor da alimentação viva, embora ela seja muito importante. Todas as pessoas que ensinam hoje, que pregam alimentação viva, elas estão fazendo aquilo que é correto. Porém, talvez negando um pouco também os benefícios do alimento cozido, mas existe uma regra para o cozido, que é, em primeiro lugar, cozinhar só aquilo que poderia germinar, só aquilo que poderia brotar. Aí você já elimina um monte de coisa. Outro detalhe: você sempre comer na hora. Sempre comer logo após que cozinhou e não guardar alimentos. Eu sei que é difícil, mas é uma regra, né, para aquelas pessoas que querem realmente, então, trabalhar a própria vitalidade, né? Então, depois dos biogênicos, que são alimentos que nos dão a vida, nós temos os bioativos. Inclusive, lá no livro eu faço uma analogia, né, com o tomate, aquele que vai lá para a Ilha das Flores, aqui no Rio Grande do Sul, que é disputado pelas pessoas que juntam lixo e depois ele é amassado no final. Eu faço a narrativa do tomate mostrando quando é que ele é biogênico, quando ele é retirado da horta, quando é que ele é bioativo, quando ele é guardado na geladeira, porque bioativos são alimentos que eram biogênicos há poucas horas, mas guardados na geladeira. Eles ainda estão bons, ainda são vivos, mas já não é a mesma coisa. Você comer um tomate 2 dias depois que colheu é diferente de comer um tomate recém-colhido, né? Então, essa é a regra dos bioativos. São alimentos que mantêm a vitalidade. Os biogênicos dão vitalidade e os bioativos mantêm. Depois desse, claro, isso aqui visto assim no livro eu explico bem mais profundamente, né? Depois desse nós temos os alimentos bioestáticos, que são aqueles que paralisam a vida. E são aqueles que sofrem 3 tipos de influência. A influência do tempo, ou seja, coisa que é guardada há muito tempo. A influência do calor extremo ou a influência do frio extremo. Sempre que você congela, sempre que você cozinha demais, sempre que você guarda muito tempo, você tem um bioestático. E o bioestático, ele vai te deixar mais pesadão, justamente pela ausência de energia vital dele. Tem gente enviando aqui, né? Não sei o que quer, mas tudo bem, depois eu vou descobrir. Comida tá ali. Certo, gente? Então, por último, depois dos biogênicos que dão a vida, dos bioativos que ativam a vida e mantêm, dos bioestáticos que já paralisam aí a vida, né? E você é fácil de ver alguém assim que é paralisadão, que é paradão. Nós temos os biocídicos, que são os que matam a vida. Infelizmente, esses são 7 de cada 10. 7 de cada 10 coisas que existem no mercado são biocídicos, ou seja, é só pensar em suicídio, né? Matar. Biocídicos são alimentos que matam a vida, nem pode se chamar de alimento, são coisas, são zumbis, né? Tudo que está dentro de lata, todas as balas, todos os chicletes, todos os refrigerantes, todas as pizzas industrializadas, toda a batatinha frita, enfim, todo esse arsenal bélico de venenos que a sociedade urbana industrial nos oferece e que a gente deveria dizer não. Todas as bebidas alcoólicas. Percebe, gente, aqui no campo dos alimentos, como tem pano para manga, né? Mas quando você, por exemplo, pega um leite que é bioestático ou até biocídico e você transforma ele num kefir, ele volta a ser bioativo ou volta a ser até biogênico, certo? Eu não duvido que esse kefir, ele tá bem durinho, tá vendo ali, ó? Tá vendo? Bem firme, bem gelatinoso. Oh, Deus, assim que terminar essa live, assim que terminar esse vídeo aqui, eu vou misturar ele com manga picadinho, né? Com um pouco de pêssego e mandar lenha, porque isso é uma delícia, é vitalidade pura. O kefir é considerado um dos melhores alimentos, é a única forma, o kefir e o iogurte, de consumir o leite animal, né? É a forma menos prejudicial, a forma mais saudável de todas, certo? Não use leite normal no café e tal, porque isso não faz bem, né? Ele precisa dessa transformação, dessa adaptação para que o ser humano possa então consumir, tá bom? Então, gente, essa necessidade que nós temos também de descarregar, de botar o pé na terra, de mexer em jardim, graças a Deus eu faço isso praticamente todo dia. Eu tenho uma horta aqui muito bonita,
que faz parte de vídeos que eu vou fazer mostrando como é que prepara uma hortinha caseira também, né? Além dos grãos germinados, eu vou ensinar também a fazer horta, né? Então isso de botar o pé no chão, de mexer na terra e tal, isso te traz um equilíbrio, isso te traz uma homeostase corporal e mental a tal ponto de que o Ministério da Saúde do Canadá fala que a jardinagem, a horticultura são os melhores exercícios físicos que existem, eu diria para vocês, mentais também, viu? Porque esse contato com a mãe Gaia, com a mãe Terra, você não só recebe os eflúvios, você não só recebe o eletromagnetismo da Terra, mas você descarrega também. Experimenta e eu te pergunto, quanto tempo que você não aterra? Quanto tempo não vai na cachoeira? Quanto tempo não vai no mar? Quanto tempo não vai na praia? Quanto tempo não bota o pé no chão? Percebe como essas coisas são importantes, meus irmãos? Então, vamos partir agora um pouco para a energia da água. A gente trabalhou a terra, os alimentos, botar o pé no chão, descarregar. A água, ela precisa ser água primordial. Pimentel, o que é água primordial? A água primordial é a água natural, conforme havia aqui no planeta. E praticamente não existe mais, mesmo nas melhores fontes hoje. Mesmo lá em Tlacote, no México, em Nordal, na Alemanha, né, na fonte de Lourdes, na França, não tem mais a água perfeita, como já houve, que gerou a vida nesse planeta. Mas a gente pode fazer muita coisa boa. Uma delas, por exemplo, é a água solarizada, que é simples. Melhor botar numa garrafa azul, viu? De vidro azul. E você vai deixar ela enrolada num pano no sol. Aí durante 1 hora, até 2 horas. Depois vai deixar esfriar, vai tomar barbada, simples de fazer. E essa água você vai ter muitos benefícios. Eu tenho uma aula específica sobre água solarizada, certo? Sobre água de milagres também, certo? A água de milagres, gente, está aqui na descrição do vídeo como é que você faz. Você faz um cloreto de magnésio, certo? Você usa sal rosa do Himalaia e isobicarbonato de sódio também. Essas 3 coisas, uma pitadinha de cada uma. Em 1 litro d'água está pronta a água de milagres, mas eu especifico melhor aqui, certo? Eu vou colocar aqui abaixo do vídeo também o link apenas para quem participou dessa live, apenas para quem participou desse vídeo. Vou colocar aqui abaixo para você o link para você baixar os 3 livros que eu prometi. O livro sobre cloreto de magnésio, que é uma outra forma inteligente e vital de tomar água. O livro sobre o banho alternado, certo? Que consiste em você fazer 11 minutos de banho, começando sempre pelo frio, quente, frio, 1 minuto quente. E isso leva a sua energia vital lá em cima, melhora a sua imunidade. Percebe, gente? Quando você ouviu a propaganda lá, parecia que era coisa muito complexa, mas não. São coisas simples que a gente deve retomar. É claro que no inverno, principalmente no inverno aqui do sul, não dá para fazer esse contraste de água fria e quente, né? Mas você pode fazer, por exemplo, um escalda-pés, botando os pés na água quente e na água fria, que dá praticamente no mesmo. Percebe como é simples e como é fácil? Essas coisas da natureza, todas elas são muito simples, tá? Então, eu vou mandar para você o livro do banho alternado, vou mandar o livro do cloreto de magnésio, cloreto de magnésio de presente, tá aqui abaixo na descrição desse vídeo. Você tem o link, você vai clicar nesse link e vai baixar. Só peço que você não repasse ainda para outras pessoas, né? Porque isso faz com que ela de repente não venha numa live nossa e tal. E é muito importante, né, que a pessoa ouça a explicação, ouça a aula antes de obter a obra, né? Porque isso ajuda muito ela a compreender também, tá bom? Além disso, gente, aqui na descrição do vídeo, tá, vão aparecer os meus 5 livros da série Energia Vital, certo? O primeiro deles tem a ver com o que eu estou fazendo hoje aqui. Ele explica o que é energia vital nas tradições, ele aprofunda energia vital na água, na terra, no fogo, no ar, certo? E depois eu tenho mais 4 volumes. O primeiro é da terra, o segundo da água, o terceiro do ar e o 4º do fogo, que eu ensino todas as relações, respirações, meditações no sol. Ou seja, os livros são maravilhosos, gente. Somando todos, dá quase 500 páginas. São livros fáceis de ler em celular, certo? Você pega o celular, assim, aliás, o meu celular está aqui, enquanto eu converso com você, deixa eu ver se tem um dos livros aqui que eu já possa te mostrar, né?
Porque aí, gente, porque aí você, o que que você faz? Você consegue ler no celular, mas tranquilamente, tá? Você consegue ler e ao ler, né, você vai, enfim, ampliar todas as ideias, né, todo o conhecimento sobre ciência e espiritualidade, porque essa é a ideia da obra, né? Essa é a ideia de ensinar a energia vital para as pessoas. Está aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para você. Galeria, pronto. Olha aqui, ó. Isso aqui é só para você ter uma ideia. Já não é mais essa capa do livro, tá? Esse aqui seria um 6º volume, Energia Vital e Espiritualidade, certo? E depois nós vamos ter também o Energia Vital e Sexualidade, ok? Mas é bem fácil, gente, de ler no celular, dá para enxergar tudo, ok? É muito tranquilo, assim, tá? Então vamos lá, vamos adiante. Eu falei na energia vital da terra, depois falei da água. Agora vamos para a energia vital do ar que nós respiramos. Gente, respiração consciente, ela pode te curar de quase tudo, viu? Existem inúmeros tipos de respiração no mundo. A respiração holotrópica, que é uma metodologia que pode ser perigosa se não for bem usada. Existem pranayamas, que eu ensino, né? Por exemplo, se você tem ansiedade, se você tem depressão, você vai até respira agora aí, tenta puxar o ar. Normalmente a pessoa que tem esses problemas modernos, ela não consegue puxar o ar até o fim. Ele chega aqui e tranca. E existe uma regra na respiração, que é sempre que você inspira, o seu umbigo tem que ir para frente. Não pode inflar o peito. Você leva menos oxigênio, oxigena menos o cérebro. E aí essas doenças sociais, essas patologias psiquiátricas têm uma chance muito melhor de se instalar em você se você não respira bem. Percebe? A simplicidade, ao mesmo tempo a profundidade da coisa. É bem tranquilo isso, viu, gente? Então, assim, aprender a respirar é uma arte, reaprender a respirar. Então tenta aí. Não deu certo, então vai lá, mão no umbigo agora, tá? Mão no umbigo, vamos ajudar, ó. Aperta pra dentro, solta a respiração pela boca. Todinho, aperta bem no umbigo. Você precisa tirar uma coisa chamada ar residual, que fica anos dentro da gente, às vezes, contaminando, sabe, o nosso corpo. E se a gente não faz respirações, aperta a barriga, dinâmicas, e é bom você ir na natureza, numa mata, num bosque, num parque, para respirar. Eu vim aqui, você não vai no restaurante almoçar, você vai no parque para respirar, só que chega lá a gente não respira conscientemente. Então, no momento que o seu diafragma passar a receber mais comandos, algo extraordinário vai acontecer, né? Porque o cérebro vai oxigenar mais. E dessa forma você vai ter menos fadiga, menos depressão, menos ansiedade. Ah, Pimentel, tudo isso com a respiração? Sim, com a respiração. Às vezes a gente vai no remédio, a gente vai nisso, vai naquilo, vai no fármaco. E o que estava te faltando é aprender a respirar correto, meu amigo, é comer correto, é tomar água de forma correta. Quando a gente resgata isso em nós, a vida agradece, né? A felicidade, a alegria de coisas como a alegria de viver costumam retornar em nós, por mais que o bicho esteja pegando, viu? Então, gente, por último, a energia vital do fogo, que pode ser tanto o fogo do sol, quanto de um fogão a lenha, de uma vela, de uma tocha, de uma fogueira, certo? E é muito importante no que tange ao sol, que eu, por exemplo, quer ver uma coisa bem diferente? Eu caminhar na rua e aí tu dá uma olhada assim pros lados, ó, não tem ninguém te olhando, arregala os olhos porque para ele pegar aqui nessa mucosa dos olhos e bota a língua para fora. Por isso que o exercício de yoga, Surya Namaskar, que é a contemplação ao sol, é por isso que ele faz aquele linguão, assim. E isso é por demais importante, pegar sol na língua, pegar sol nessa mucosa dos olhos. Nós, os homens, costumam pegar mais sol nos órgãos sexuais, porque normalmente, né, é mais difícil até, porque o homem vai lá no banheiro também, mas se ele fizer xixi na natureza, que aliás é uma coisa que ajuda a natureza, né?
o ácido úrico, a ureia ali vão ajudar as plantas e tal, mas a incidência do sol sobre a glande dele vai trazer benefícios maravilhosos, assim como você que é mulher, se puder, se tiver um lugar que você possa deitar e receber sol na mucosa vaginal, isso vai trazer para você uma energia vital solar muito mais dinamizada, porque as mucosas do corpo elas absorvem a luz solar, o infravermelho longo, os raios infravermelho longo de uma forma muito mais dinâmica. Alguns estudiosos do yoga dizem que multiplica-se por 100. Percebe que lindo isso? Percebe que maravilha isso? Percebe que recurso de graça e que a gente não estava valorizando, quanto que a gente não estava fazendo? Gente, existe dentro do estudo da saúde, das terapias integrativas, uma coisa chamada cronobiologia, que são os momentos dos órgãos, ligados aos órgãos do corpo. Por exemplo, 5 horas da manhã é o horário do pulmão, é o horário que normalmente as pessoas têm crise de asma. Entre 7 e 8 da manhã é o horário da sexualidade. Se você, por exemplo, puder ficar com seu companheiro, num lugar que tenha sol nesse momento, você vai ver uma ampliação de prazer, você vai ver uma explosão de energias positivas simplesmente maravilhosa. Percebe o que é o conhecimento da energia vital? Percebe que você retomar o fogo do sol, retomar o ar respirado com profundidade para oxigenar o cérebro, retomar a água primordial, fazer a água solarizada, usar cloreto de magnésio, usar a água dos milagres em casa. Claro, com o tempo é bom que você tenha um bom filtro, algo que te purifique, melhore mais a água, porque purificar é apenas uma das funções. Como eu disse para você, a água precisa ser alcalina, precisa ser antioxidante, precisa ser eletricamente condutiva e precisa ser leve. O que é leve? É baixa tensão superficial. É uma água que não tem alto peso molecular, certo? Que são coisas também muito importantes que a gente dá nas nossas aulas, certo? Então, não é apenas recuperar, é recuperar a terra, o fogo, o ar e o que mesmo? E a terra, né, na figura dos alimentos com sabedoria. Uma coisa que nós esquecemos na história da humanidade, além dos grãos germinados que os antigos cristãos essênios ensinavam aos borbotões, são os fermentados. Os antigos, pelo fato de não ter geladeira, eles colocavam os alimentos em vidros com sal. Isso formava colônias bacterianas positivas, como acontece, por exemplo, no iogurte, acontece num kombucha, né? Acontece no kefir, que eu mostrei aqui para vocês, né? Isso é algo que nós perdemos, gente. E ao perder isso, nós perdemos vitalidade, né? Então, não é difícil. Alimentos com um pouco de sal marinho, com um pouquinho de vinagre passado, guardados num vidro, tipo picles, eles fermentam e se faz maravilhas, né? Eu vou colocar aqui abaixo para vocês na descrição, certo? Uma receita bem especial de alimento fermentado, certo? Ao chegar lá na descrição, você vai conseguir encontrar isso, tá bom? Então, ensinei água solarizada, ensinei água dos milagres, certo? A ideia aqui era dar uma aula paralela sobre fermentação de alimentos, né? Mas, como disse, vou colocar o link para que você possa, então, acessar. Vamos dar uma olhadinha mais aqui no meu programa, gente, no meu roteiro, para que eu possa, então, continuar, né? Aqui trabalhando com vocês, certo? A gente falou sobre o cloreto de magnésio, como utilizar, detalhe importante do cloreto de magnésio. Os minerais, eles são fontes de energia vital extraordinárias, né? Até porque, perceba o seguinte, toda vez que você ingere minerais, né, eles se transformam em energia no seu corpo, no final das contas. Toda vez que você come carboidratos, se transforma em açúcar, que vira energia. Toda vez que você come proteína, se transforma em aminoácidos, e os aminoácidos viram o quê? Vira energia. Toda vez que você ingere gorduras boas, abacate, isso, aquilo, né? Óleo de oliva, essa gordura se transforma em ácidos graxos, e os ácidos graxos se transformam em energia. No final das contas, tudo é energia vital, né? E a ciência chega até aí, sabe que dá energia, mas não tem grande percepção, grande conhecimento dessa energia, né?
até sabe como é que ela funciona e tal, mas não tem a ciência, não tem ciência do que seja exatamente a energia vital, tá bom? O banho alternado, só pra gente trazer aqui um pouco, gente, eu falei para vocês que são 11 minutos e tem um detalhe, sempre começar pelo banho frio, viu? Se começar pelo quente pode dar choque térmico, então tá avisado aqui para depois o Alexandre Pimentel aqui, seu instrutor de energia vital, não ser responsabilizado. Sempre começa pelo frio, viu? 11 vezes, isso vai aumentar a tua imunidade, isso vai aumentar a tua resistência, vai melhorar o teu astral. Experimenta fazer isso quando estiver triste para ver. Você não sai da tristeza, você não sai da depressão, você não sai da ansiedade na hora com banho alternado, tá bom? Gente, olha só. Então, diante de tudo isso, diante de todo esse conhecimento, eu posso fazer uma pergunta para você, né? O que falta para começar 2026 com outro astral? Você vai continuar indo lá no supermercado comprar um refrigerantezinho? Você vai continuar cozinhando coisa em micro-ondas? O micro-ondas é tão ruim, gente, que tem que mandar para o inimigo. Não, é claro que não, é brincadeira, né? A gente ama o inimigo aqui, né? A gente ama o inimigo, não precisa mandar para ele, não. Mas dá outro jeito, sabe? Vende para uma sucata, né? Eu que trabalho com reciclagem, vendo para sucata, tranquilo. Mas use forno elétrico mesmo, micro-ondas. O calor do micro-ondas, ele desestrutura os alimentos e o corpo não consegue reconhecer depois. O corpo não sabe o que está fazendo, né? O que está recebendo, né? Ou seja, você pretende continuar em 2026 com a mesma vida, com o mesmo tipo de consumo, respirando mal. Você pretende levar a ansiedade, a depressão. Claro, não estou dizendo que todos têm, mas a grande maioria de nós têm. Pretende levar isso para 2026. Quero contar aqui uma história para vocês que eu acho muito interessante. Dizem que um sábio, certa vez, ele foi fazer uma palestra para um grupo de pessoas. E ele começa essa palestra contando uma piada. E todo mundo se mijou de rir depois da piada dele, mas riram, assim, minutos. E o sábio, tranquilo, olhando. Depois que todo mundo parou de rir, ele contou de novo a mesma piada. Algumas pessoas riram de novo, riram um pouco, tá bom? As pessoas pararam de rir, ele contou novamente. Vou tirar esse barulho aqui do computador, gente, porque senão isso fica incomodando nós, né? Ele contou pela terceira vez a mesma piada. Aí as pessoas já se entreolharam, riram um pouquinho. Ele contou a quarta vez, já ninguém riu mais. Aí ninguém entendeu porque que tinha acontecido aquilo, né? Aí ele falou assim: vocês perceberam como a quarta vez que eu contei vocês já não riram mais, mas as tristezas da vida, as coisas que são causadas pela baixa energia vital, sabe? As tristezas da vida, as decepções, elas voltam, você chora muitas vezes pelas mesmas coisas, mas você não ri pelas mesmas coisas. O que traz alegria tem tempo, e o que traz tristeza você arrasta por anos da sua vida, até. Então, gente, o convite aqui é para que a gente possa entrar 2026 com outro tipo de vida. Não é aquilo, olha, eu vou mudar, vou para academia, isso, aquilo, não. O tempo civilizatório que nós temos, o ativismo civilizatório, a necessidade que nós temos de mudar esse planeta urge e nós precisamos ter pressa de ser aquilo que nós acreditamos, né? De passar a comer arroz integral e não branco, de diminuir o glúten assim extraordinariamente, usar tapioca, por exemplo. Eu faço aqui em casa os meus pãezinhos sem glúten, eu faço tapioca, sempre enrolo nela um monte de salada, um monte de energia vital, né? É super importante que a sua mesa tenha uma salada super colorida todas as vezes que você sentar. Não é aqueles pedacinhos de tomate e alface no prato, não. É metade do prato de salada crua. E existe uma coisa também na Índia que é chamada prasada, que é o alimento espiritual. O que é alimento espiritual, Pimentel? Alimento espiritual é o seguinte: toda vez que os alimentos que a gente consome, que eles vêm da rua, a água desses alimentos é influenciada
pelos pensamentos de quem planta, pelos pensamentos de quem transporta, pelos pensamentos de quem vende, e às vezes dá até briga, porrada, coisa sinistra, né? Pois bem, então a oração antes de comer, de preferência colocando a mão sobre o alimento, né? A sua família vai entender isso bem, né? Transforma o alimento da boca, que é o alimento comum, chamado de profano na Índia, em prasada, que é o alimento espiritual. Todo alimento ele deveria passar pelo crivo da nossa oração, seja qual for a sua corrente de pensamento, seja você cristão ou não cristão, né? O tipo de oração que você fizer, se você direcionar essa energia vital da oração para o alimento, você vai ter o que a gente chama de prasada, alimento espiritual. Quanto à água, gente, né? E você vê que a gente está saltando uma coisa para outra, de outra para uma, mas tudo tem relação, certo? Eu tenho 2 copos aqui, ok? E vou encher, tá bom? Vou encher porque um velho amigo de Brasília, que já não está entre nós, ele me ensinou uma técnica milenar, que é de você colocar na água a cura que você precisa, a intenção que você precisa. Por exemplo, você é uma pessoa que, como eu, infelizmente, essa é uma confissão que eu faço aqui para vocês, acometida de fadiga crônica, que é uma dificuldade de acessar a energia vital. Sabe aquele celular que a bateria dele está em 15%, 20%, sempre mesmo que você carregue, isso é fadiga crônica. Mas olha eu aqui, ó, vitalizado, certo? Porque eu uso muitas dessas técnicas, senão, gente, é difícil de sobreviver com SFC, com síndrome de fadiga crônica, viu? Mas se você tem fadiga crônica, se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você tem fibromialgia, se você tem, enfim, os nervos da flor da pele, se você é briguento, faz isso. Primeira coisa, lembra que eu falei da prasada? Que é você colocar a mão, você colocar a intenção sobre os alimentos, você vai fazer isso na água aqui. Tudo que você fala perto da água, ela é um sol, ela é um hardware perfeito, que registra tudo, para o bem e para o mal. Então, palavras de amor, palavras de carinho, palavras de alegria, palavras de prosperidade, tudo isso é registrado aqui na água. Mas esse sábio me ensinou essa técnica, ó. Você vai despejar uma, ó, 2 vezes amor, felicidade, cura da fadiga crônica, cura da depressão, cura da ansiedade. 3, né? 4, 5, 6, e aí você continua. Enquanto você faz, você vai pensando, né? Olha, eu superar a mim mesmo, eu aprender a levantar cedo de manhã, eu dormir à noite, não ficar acordado, né? Vamos lá, 7, 8, 9, só para você ver quantas vezes é. 10, e vai pedindo, e vai registrando na água. 11, 12, 13, 14, e aqui faz de conta que eu tô pedindo, tá? E tô mesmo. 16, são 16 passados. Cada vez que você passar de um copo pro outro, você conta e depois você ingere a cura, ingere o bem-estar, porque essa água está homeopatizada de alguma forma, ela está vitalizada. E se ela for a água dos milagres, se ela for água solarizada, se ela for uma água alcalina ionizada, melhor ainda, sabe? Quanto mais tu investir na qualidade da água, mais vitalidade. Vai chegar aos 60 anos assim, ó. Muita gente não acredita que eu tenho 61 anos, né? Não, cara, pensei que tivesse uns 40 e poucos. Pois é. Isso que eu apanhei da vida. Não pense que a vida foi fácil, não, viu? Eu passei por muito perrengue, comi um pouco que o diabo amassou e sapateou em cima e tô aqui, né? Tô tranquilo, né? Continuo estudando, continuo avançando, continuo me melhorando todos os dias, certo? Então, são essas pequenas técnicas que você vai desenvolver e que vai te trazer essa melhor vitalidade. Eu falava em 2026, você aceita aí essa mudança de postura,
Você aceita essa mudança profunda de realidade em 2026? Se você aceita, escreve aí embaixo desse vídeo. Escreve aqui nos comentários, eu aceito. Dá tempo ainda, ó. Hoje é dia 14. Até o final do mês, que o mês é dezembro, acho que é 31, né? Acho que é 31. Até o final do mês nós temos aí 17 dias ainda. Dá tempo para você pensar, para você refletir tudo isso, né? De dizer assim, poxa vida, eu tô enjoado disso aqui tudo, sabe? E em 2026 eu quero uma outra vida mesmo. E se você quer essa outra vida, eu vou te convidar, né, para entrar na nave espacial comigo. Aliás, falando em nave espacial, deixa eu ver se tem uma aqui. Gente, será que tiraram minhas naves? Tiraram as minhas naves espaciais daqui, certo? Mas todas as pessoas que disserem aqui nesse vídeo e chamarem no celular da minha equipe, que aparece aqui também, certo? Que aparece aqui também na descrição do vídeo. Eu vou mandar uma nave espacial para sua casa. Como assim, Pimentel? Um dos símbolos do nosso trabalho aqui, que está guardado numa caixa aqui em cima, certo? Mas aqui na descrição vai ter a foto dele. É um aviãozinho XPA, um aviãozinho que voa de verdade, viu? Que as crianças adoram, certo? E se você me mandar uma mensagem dizendo, Pimentel, eu quero o aviãozinho, manda para minha casa, eu vou te mandar de grátis para tua casa. Vou botar no correio e vou te mandar. São aviãozinhos que você monta, certo? Que você monta e joga, assim, ó, ele voa de verdade, coisa mais linda. Eu acho que não tem nenhum por aqui, gente. Isso foi uma pena, viu? Eu tô sem produção ainda, né? E quando tiver uma produção, aí os aviãozinhos vão aparecer. Mas tá tudo bem, certo? E como eu disse, tem aqui na descrição. Você vai ver sobre o aviãozinho e vai ver a foto dele, aí você vai receber ele em casa. Tá? Então isso é uma coisa assim, bem legal. E ele vai ser o símbolo dessa ascensão. Ele vai ser o símbolo da sua mudança profunda em 2026. E essa mudança eu te convido a fazer junto comigo. A gente está junto nos vídeos, a gente está junto nas lives, a gente está junto nos livros, a gente está junto no conhecimento, principalmente da energia vital. Quero dizer que depois de todas as aulas sobre energia vital, que devem durar o ano de 2026 todo, nós vamos entrar numa outra fase que eu chamo de missão felicidade. Vou trabalhar com você a felicidade sorológica, como ser uma pessoa realmente feliz, né? Cumprindo a regra de não buscar a felicidade, de buscar servir, e isso te traz uma felicidade imensa, né? A felicidade sorológica é quando você consegue ver na corrente sanguínea se você é feliz ou não, que os hormônios da felicidade aparecem no sangue. Vamos estudar o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta, lá do país Butão, que é uma sigla que pretende substituir o PIB. PIB é Produto Interno Bruto, que é uma sigla econômica, né? dentro do contexto da economia dos países e tal, né? E FIB, e ao FIB interessa se você é feliz ou não, não se você apenas consome, tá bom? Então olha que loucura que é isso, gente. Olha que bacana que é isso, né? E, gente, olha só. Eu acho que meu microfone falhou aqui. Tomara a Deus que não tenha parado, né? Que o sinal tenha continuado chegando até você. Mas tá tudo bem, gente. Então eu falei sobre o aviãozinho, né? E agora eu quero falar um pouco mais sobre os meus livros, gente, tá? Eu tenho uma promoção muito especial, gente, certo? Quando eu lancei esses livros sobre energia vital, a ideia inicial era que a gente pudesse vender cada exemplar. E você vai ver os livros aqui. Como eu disse para você, dá para ler em celular tranquilamente. Aqui na descrição tem um link, né, que você vai abrir, você vai ver todos os livros, um por um, né? A ideia era vender cada exemplar deles a R$38, certo? Mas eu tenho uma proposta hoje aqui para você bem concreta. Se você quer ampliar esse conhecimento da energia vital, né? Se você quer realmente ter acesso à energia vital da água, da terra, do fogo, do ar, né? Conhecer as bases e tal, eu vou mandar os 5 exemplares para você por R$38. Aqui na descrição está o Pix
Na hora que você mandar o Pix, com a expressão energia vital, você vai receber os livros na hora já. Os 5 livros no seu celular. Agora, se você quiser receber todos os livros do Alexandre Pimentel, tudo que eu for lançar em 2026, tá? Todos os livros alguns que eu já tenho lançados e os que eu vou lançar até o final de 2026 por R$ 97, pro mesmo Pix, você vai mandar para mim com a palavra livros, certo? E eu vou dar o link para você e tudo que eu for lançando. Olha, gente, está lá no Drive. Você vai lá no Drive, baixa os treinamentos, você vai lá no Drive, baixa as aulas, você vai lá no Drive, baixa todos os livros. Entendeu? Então, R$ 38,00, os 5 livros da série Energia Vital, cuja descrição está aqui embaixo desse vídeo, certo? Ou R$ 97,00 para você receber todo o meu material durante todo o ano de 2026. E vai estar sempre no Drive. Você clica no Drive, clica no link que eu vou mandar para você e o material está lá. Apenas pedindo, né, gente, que não repasse, porque a gente tem projetos de proteção animal, a gente tem projetos de plantio, tem projeto de horta, tem várias coisas, né? Os nossos bichos comem muita ração, né? Quero mostrar outro aqui para vocês. Olha aqui, mamãe e filhote. Mamãe, olha que coisa mais bonitinha, né? Tem olhinho azul, gente. Tá? E tem mais gente dormindo por ali, tá bom? Então, a gente tem mais de 20 cachorros, né? É uma obra completa. Então, esse investimento que você vai fazer não é apenas, né, para você crescer conhecendo a energia vital e ser mais feliz. É também um investimento nessas criaturas de Deus, é um investimento em educação, é um investimento em saúde, é um investimento, enfim, na energia vital mais plena que você pode conhecer. Tá bom, meus queridos? Então, assim, as perguntas que vocês tiverem, tá, todas poderão ser enviadas para o nosso grupo de WhatsApp, certo? Você pode mandar também diretamente para o celular da minha equipe, que, como eu disse, ele aparece aqui embaixo na descrição, né? E você pode, enfim, falar comigo, né? Com toda a satisfação, eu vou tirar todas as dúvidas. Eu vou colocar no grupo hoje as principais perguntas e respostas sobre energia vital, coisas que são aprofundadas no livro, tá? Mas o meu desejo é que em 2026 você seja uma pessoa muito diferente, né? Muito melhor, como eu quero ser muito melhor do que eu consegui ser até aqui, dentro da perspectiva do hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, sempre, para sempre. Sempre melhorando, todos os dias melhorando, e por isso que eu te fiz o convite para melhorar junto comigo. Sabe? Aumentar o foco, a clareza mental, aumentar a presença aqui nesse mundo, a amorosidade com as outras pessoas, tudo isso depende de energia vital. E a energia vital depende de comida boa, de água boa, de respiração boa e de luz do sol boa. Sabe? Experimente fazer essas coisas para tu ver como vai mudar, como as coisas vão mudar para o nosso lado, né? Simplesmente porque eu estou redescobrindo as coisas boas que Deus mandou e que eu não tinha valorizado até agora, né? A proposta aqui é de valorização de coisas muito simples, muito singelas, tá bom, meus queridos? A gente se aproxima de 1 hora, que é o tempo aqui desse vídeo, o tempo máximo desse vídeo, o tempo dessa live, né? Que deveria ser uma live, certo? Como disse, vou mandar várias perguntas e respostas para o grupo de energia vital. Aqui abaixo na descrição está o link do grupo para quem não entrou ainda, certo? Todas as outras palestras, todas as outras aulas, todas as outras novidades, certo? Eu vou colocar abaixo, vou colocar no grupo, né? Vou colocar no grupo, por isso é importante que você se mantenha no grupo Energia Vital, que é um grupo que não tem converserê, não tem debate, não tem nada, é um grupo só de avisos. E toda vez que tiver coisas novas eu vou avisar você. Então, por favor, pelo amor de Deus, se você gostou dessa palestra, fala para todo mundo, chama a mãe, chama o pai, chama o filho, chama o Espírito Santo, chama todo mundo. Agora, se você não gostou, irmão, por favor, fala só para mim.
Não divulga. A gente deve divulgar só as coisas boas, tá bom? Então, aqui abaixo desse vídeo também tem a minha entrevista com o Jô Soares, uma outra entrevista sobre a questão da água que eu tive na TVN em Brasília, certo? Algumas coisas bem boas. Ah, e também a receita do salpicão vegetariano, que é repleto de energia vital e que eu tinha prometido para vocês, tá bom, queridos? Eu acho que não esqueci nada, sabe? Olha, eu trabalhei bem a questão da terra com vocês, dos alimentos, trabalhei bem a questão da água, né? Ah, detalhe, gente, ó, água. Isso aqui é um detalhe importante, viu? Se tu pegar e emborcar esse copo, que não adianta muito, viu? Gandhi dizia que a gente deve mastigar os líquidos. Deixa a água correr na boca antes de engolir. E mastigar os sólidos. Gandhi dizia que a gente tem que mastigar o líquido, como eu fiz agora, e beber os sólidos. Porque você tem que mastigar tanto que ele desça líquido, não pode engolir as coisas inteiras, né? Viu, gente? Então, isso aqui é uma coisa importante da questão da água. Nós devemos pegar o nosso peso, multiplicar por 0,3, tá? É a quantidade de água que a gente precisa por dia, ou seja, uma pessoa de 100 quilos precisa de 3 litros, uma pessoa de 50 quilos precisa de 1,5 litro e assim por diante. Então são dicas muito importantes. O nosso corpo é água, principalmente, né? Então é muito importante que a gente passe o dia se hidratando aos goles, aos pouquinhos, certo? Quando você emborca o copo, quando você vira a garrafa na boca, você não se hidrata como deveria, certo? Evite água que venha dentro de plástico, né? Evite essas águas minerais, sempre vidro, sabe? Busque uma água que venha, por exemplo, de um bom poço artesiano, mas depois aí você deve submeter ela ao sol, porque ela, além de ser pura, além de vir da pedra, ela precisa de movimento e precisa ser também tocada pelo sol. Essa é uma regra importante acerca da água, tá bom, gente? Existem hoje no mercado bons filtros também. Eu já trabalhei muito tempo com isso na minha vida. Hoje a única coisa que eu quero realmente vender são os meus filtros, mas eu posso indicar para vocês bons fornecedores de filtros alcalinizantes para a água da sua casa, a qualidade lá em cima, tá bom? O que mais? Falei sobre a necessidade do fogão a lenha. Gente, fogão a lenha no inverno é tudo de bom. Nosso frio de rengar Cusco. Rengar Cusco é deixar o cachorro com a perninha de pendurada, né? Aqui no Rio Grande do Sul, ele pressupõe isso, viu? E diz que um dos melhores investimentos que a gente pode fazer na vida é numa lareira. Tal a quantidade de energia vital que ela nos traz. Isso só para dar uma palha para vocês do que a gente vai trabalhar nessas aulas mais aprofundadas. Vocês imaginam uma aula só do fogo, uma aula só sobre água, né? uma aula só sobre vitalidade dos alimentos, alimentação viva. O que faltou aqui? Uma aula só sobre os pés na terra, sobre o banho de cachoeira, sobre a ionização, entendeu? É tudo isso que eu estou propondo para você em 2026, que está além da motivação, da psicologia aplicável. Também tem isso, também tem isso, porque tudo deve ser motivacional. Agora, isso aqui que eu estou propondo para vocês, como eu disse no início da live, tem um pé na espiritualidade e tem um pé na ciência. O que eu vou trazer para vocês é tudo comprovado, não apenas pela neurociência, pelas pesquisas mais modernas que existem, mas também pelas tradições ancestrais mais antigas que a humanidade conhece, pelo Ayurveda, pela acupuntura, que faz parte da MTC, que é a medicina tradicional chinesa, pelo ensinamento dos essênios, que é a biogenia, enfim, tudo isso, né? O Alexandre Pimentel, que é seu amigo, seu irmão aqui, quer trazer. Todos os detalhes estão aqui na descrição. Eu peço a Deus, Pai e Mãe, que é nosso Pai e nossa Mãe, né? Peço a Mãe Terra e a Deus que está no céu, que abençoe profundamente a tua vida e que tu sejas uma pessoa vital, que ajude os outros, os animais, as pessoas, as plantas, certo? E sempre que precisar de mim, eu estarei aqui. Hoje, melhor do que ontem, e amanhã, sempre melhor do que hoje, sempre pronto para servir, sempre pronto para estar junto contigo, tá bom, meu querido, minha querida? Então, contato via WhatsApp, entra no nosso grupo,
certo? Ativa também o nosso celular e estamos aí para acertar, para fazer tudo que for melhor nessa vida, tá bom? Até breve. Se inscreve aqui no canal do Alexandre Pimentel, não deixe de fazer isso e seja feliz agora e sempre, meu querido e minha querida, tá bom?